Paz, amados, se coloquem de pé. Vamos dar início ao nosso culto. Peço que você feche teus olhos, vamos começar orando ao Senhor. Amém? Senhor, nós damos graças a Ti, Pai, te agradecemos, Pai, primeiramente por esse dia, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por cada palavra que o Senhor tem confiado a nós, Senhor. Sim, Senhor, por cada livramento, Senhor, por toda a provisão que o Senhor tem nos confiado e nos entregado, Senhor. Nós damos graças a Ti por esse dia, Senhor, por essa noite. Pedimos que o Senhor venha direcionar cada palavra, Senhor, e que cada coração seja como uma terra fértil, Senhor, a receber a Tua palavra, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui, que a Sua presença está aqui, Senhor. Sim, que cada palavra liberada venha direto do Teu coração, Senhor, que não seja mais nós mesmos, Senhor, mas sim uma transmissão direta da Tua vontade, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus, faz a Tua vontade aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amados, eu peço que vocês que têm uma Bíblia aí, abram em João 15. Quero trazer alguns contextos para nós nessa noite. Antes de dar início aqui à leitura da palavra, o meu coração ele tem se voltado para algumas coisas nos últimos dias. Nas condições atuais que nós temos vivido, eu tenho reparado que algumas pessoas elas têm dito coisas referente ao Senhor, mas elas não têm vivido aquilo que elas estão falando, aquilo que elas estão expondo para as outras pessoas. É um cenário onde nós aparentamos ser algo, mas aquilo não dura, aquilo é temporário. Isso fala muito sobre nós, sobre a nossa vida cristã. Como nós vivemos é algo que vai permanecer e nós vamos permanecer no Senhor, ou é uma palavra que recebemos do Senhor, a gente transmite, mas a gente não vive ela. Meu coração tem se voltado a isso e eu tenho reparado, inclusive, primeiramente a mim, pensado, será que eu tenho vivido o que eu tenho pregado? Será que eu tenho permanecido no Senhor? Apesar de todas as circunstâncias que tem nos rodeado, apesar dos próximos dias que a gente vai saber que são maus, porque muita coisa vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, principalmente na nossa nação. E de que forma nós vamos permanecer no Senhor perante tudo isso que vai acontecer? Vamos dar início aqui, quero ler junto com vocês João 15. Vamos ler a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo mais escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não escolheram, eu os escolhi.
Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Pode se assentar, amado. Eu quero trazer alguns contextos aqui sobre essa mensagem. Aqui primeiro Jesus que está falando. Ele fala que ele é a videira verdadeira. Mas da onde vem essa afirmação? Não é algo que vem repentinamente. Isso já foi afirmado. Se nós lemos Jeremias 2:21, ele vai falar sobre uma palavra que Jeremias ele repreendeu Israel, porque foi um tempo que Deus levantou um profeta para falar, para repreender. Por que disso? Israel, ele é a videira. Ele é a primeira videira. Porém, quando Deus, que é o lavrador, ele vai colher o fruto dessa videira, a palavra diz que ele colhe um fruto amargo. Porém, não era isso que o Senhor esperava, porque Israel estava vivendo de forma dissoluta. O que isso ocasiona? Essa afirmação que vem de João 15 só se deu devido a isso que aconteceu em Jeremias. Sempre que o povo ele está desalinhado daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que ele foi chamado para ser, o Senhor levanta um profeta para trazer alinhamento sobre o povo. E foi isso que aconteceu em Jeremias. Jeremias vai trazer o seguinte: eu mesmo te plantei como minha videira, uma semente genuína. Como te tornaste contra mim em ramos degenerados de uma videira não cultivada? O plano perfeito do Senhor era que Israel ele desse frutos bons. Não era que o povo se desviasse e que os planos fossem mudados. Porém, foi algo que o Senhor teve que fazer porque o povo se voltou contra o Senhor. Então, por isso que Jesus ele começa a afirmação dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele não diz apenas eu sou a videira. Ele diz que é a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Outro ponto que eu acho interessante é que Jesus, mesmo sendo soberano e Deus, 100% Deus, ele nunca vai falar apenas dele. Ele sempre vai trazer que ele está obedecendo ao Pai. Eu acho isso maravilhoso. Seguindo o segundo ponto que eu quero trazer ali no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui é sobre o ponto que eu trouxe inicialmente. São pessoas que dizem estar no Senhor, são os ramos que não dão frutos. Tu pode ver, os frutos falam muito sobre as pessoas. Porém, se a pessoa não está dando fruto, tem algo de errado. Tem algo de errado. Nós fomos chamados para dar frutos, frutificar. E ao ver os nossos frutos, as pessoas vão ver Cristo. É automático isso. Então, é um pensamento que nós temos que ter e olhar para nós mesmos todos os dias e pensar: cara, eu estou dando fruto? Amém. As pessoas estão vendo. Glória a Deus. Se não está dando fruto, o que tem de errado em mim? Eu penso, primeiramente, nós temos que olhar primeiramente para nós, o que há de errado em nós. Porque se há algo errado em nós, a gente não consegue ajudar outro. Não tem como um doente cuidar de outro doente. O quarto ponto que eu quero trazer aqui, o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. De fato, nós já temos falado muito, principalmente aqui na nossa comunidade local, que nós não somos capazes de produzir nada bom por nós mesmos. Nós apenas recebemos e transmitimos. Tudo que há de bom em nós foi concedido pelo Espírito Santo. Não tem como. Tanto que tu pode ver, se alguém começar a querer a glória para si e falar que a pessoa é boa, logo ela vai cair, porque é uma mentira, porque ela não é boa. De fato, nós não somos bons,
a gente só transmite algo bom que a gente recebe primeiro de Deus. Esse é o ponto. O ramo não pode dar frutos por si mesmo. Não tem como. Isso é fora do natural de Deus. Nós não produzimos frutos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus ele volta a falar que ele é a videira, afirmando. Ele afirma porque ele tem a autoridade para falar isso. Eu sou a videira. A palavra afirma que quando nós estamos de fato ligados a Cristo, que é a videira, a gente vai dar muitos frutos. Não são poucos, os nossos frutos serão visíveis e serão muitos. Muitos. Por isso, às vezes, nós vemos algumas pessoas falando de algo, de um fruto que ela deu, só que já passou vários anos e ela só sabe falar daquele mesmo fruto. Então, mesmo que ela tenha, em certo momento, estado ligada à videira, frutificado, mostrado o fruto, visto aquilo e o Senhor tem sido engrandecido através da vida dele, não permaneceu. Não permanece. Por isso nós somos chamados a dar muitos frutos, não a dar um fruto. Porque é uma permanência no Senhor. Isso fala sobre a nossa vida diária. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. À semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiseres e vos será concedido. Aqui precisa ter um cuidado sobre essa afirmação com a forma que a gente interpreta ela. Porque aqui vai dizer, pede o que quiserdes e vos será concedido. Só que aqui eu vejo a grandeza do Senhor explicando para nós algo. Se nós estamos de fato em Jesus, Ele sabe que o que a gente vai pedir vai ser para a glória dEle. Porque imagine, cara, tu entregar esse texto aqui, esse versículo isolado, para um avarento. Ele vai falar, não, eu posso pedir riqueza que o Senhor vai me dar porque está escrito. Está escrito aqui, mas não é esse o contexto. Vai falar sobre os que estão. Então, se a pessoa está em Cristo, ela vai pedir algo para o aperfeiçoamento dos santos. É claro isso. Tu vai pedir um dom de cura, por exemplo, não é para o teu benefício, é para o próximo, é para o outro. E através disso o nome do Senhor é engrandecido. Então é um cuidado que nós precisamos ter, inclusive de ensinar a nós que temos princípios de discipulado aqui na comunidade. Nós precisamos ensinar sobre isso. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deixa eu ler em outra versão aqui, é o 8. Quando vocês produzem muitos frutos, traz grande glória a meu Pai e demonstra que são meus discípulos de verdade. Foi assim que caminhou Jesus, produzindo fruto dia após dia. Dia após dia. E tudo ele sempre trazia como para Deus e não para si próprio. Tu pode notar nas Escrituras, tanto que quando ele é chamado de bom, ele fala que não é. Bom é Deus. Ele não traz para si, mesmo ele podendo isso, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então, será que nós, como meros humanos, meros mortais, a gente vai querer uma glória que Jesus em algumas passagens não quis? Será que nós estamos certos se pedimos isso? Se a gente retém a glória para si? Eu não consigo ver isso como algo bom, de verdade. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecei no meu amor, no mesmo modo
que eu tenha obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui é claro, para que a gente permaneça alinhado com o propósito eterno do Senhor, nós precisamos obedecer aos mandamentos dele. Porém, Cristo ele fala assim, para nós obedecermos porque ele obedeceu. É alguém que vive e ensina aquilo que viveu. Não é alguém que ensina e depois vira as costas e nunca faz aquilo que está pregando. Primeiro ele viveu, então ele tem total autoridade para falar sobre aquilo. E tem poder nas palavras dele, porque ele passou por essas coisas. Para que possamos permanecer alinhados, recebemos o direcionamento da obediência aos mandamentos e através disso ficamos no amor do próprio Deus. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Aqui é uma outra associação diretamente de Cristo, onde ele se entregou. O amor verdadeiro que a palavra traz é o amor sacrificial. Não é o amor genuíno, o verdadeiro, sabe? Que mesmo que tu tenha diferenças com a pessoa, tu é capaz de se entregar por ela. Por quê? Porque mesmo nós não merecendo o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi lá e fez. Ele obedeceu a Deus, porque era necessário. E hoje, se nós formos chamados para morrer por um irmão, talvez aquele irmão que nos machucou, será que nós temos a capacidade de fazer isso? Não para ter glória, entende? Mas por alguém que às vezes nem merecia, assim como nós não merecemos. É o amor de sacrifício. Porque Cristo ele não tinha pecado, ele não tinha nada para ser acusado para morrer. Ele falava a verdade. Eu acho que esse foi o maior pecado para as pessoas. Ele falava a verdade. Ele não tinha medo de falar, eu sou o Filho de Deus, porque ele era o Filho de Deus. Cara, para eles a maior heresia era Jesus falar que era o Filho de Deus, mas era a mais pura verdade. Vocês são meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo o que ouvi de meu Pai. Jesus, ele já não, para aqueles que estão próximos de Jesus já não traz eles como servos, mas como amigos, onde ele abre o coração e partilha aquilo que Deus falou com ele. Assim como nós devemos fazer uns com os outros. Sabe, Deus transmite algo, a gente não guarda para nós, a gente transmite para o próximo. E talvez ele tenha tido um entendimento que tu não teve primeiramente, então vai se completando. Que são as partes do corpo cumprindo o seu papel. Foi assim com Jesus, eu vejo um privilégio enorme aqui. Jesus, ele nos traz como seus amigos. Sabe? Cara, eu acho isso muito lindo. Nós somos privilegiados. É sério. Muito mais do que apenas ouvir falar sobre um Deus que caminhou na terra, é um Deus falar que ele é nosso amigo. Não fosse vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Cristo, nas Escrituras, ele passa e vai chamando aqueles que ele quer. Alguns deram a resposta e hoje a gente lê sobre eles. Nós sabemos o nome e a trajetória. Alguns ele chama e não deram resposta e a gente nem sabe o nome deles. Porque não tem importância saber quem não quer nada com o Senhor. Tu não vai ficar ouvindo falar sobre fulano de tal época. O que ele fez? Ele não seguiu o Senhor. Nós não vamos ouvir falar sobre isso. São aqueles que obedecem e seguem o Senhor, que tem o nome gravado.
Fomos escolhidos e chamados para estar nele, e assim que for o momento também, por ele seremos enviados a ir. Mas primeiro a gente já vai estar dando fruto. Onde as pessoas não olharão para nós, mas sim para aquele que nos enviou. E tudo que for necessário para cumprir aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor falou, será concedido, contanto que pedirmos. Isso é uma expressão clara de que queremos o Senhor. Investimos tempos, recursos e entregamos a mensagem, não retendo para si, mas transmitindo e compartilhando. Se coloque de pé, vamos orar. O Senhor, Ele dá as diretrizes e espera que a gente viva o que a gente lê. Ele espera que a gente viva o que a gente prega. Então é um encargo, mas é um privilégio. Tem um peso carregar a palavra do Senhor. Nós precisamos ter um peso. Nós não fomos chamados para apenas sobreviver nessa terra. Nós fomos chamados para viver e viver no caminho e viver na verdade. E só teremos vida de fato se estivermos em Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não tem como ter vida verdadeira. Eu quero que nós venhamos a refletir e caminhar segundo esse entendimento. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, uma vez mais, vamos a Ti em oração, Pai, te agradecendo por essa palavra, Senhor. Sim, Senhor, que nós venhamos a ser preservados na videira verdadeira, Senhor. Que nós não sejamos aqueles ramos, Pai, que não dão frutos, que dizem que servem ao Senhor, que dizem que estão seguindo o que o Senhor fala, mas é apenas uma aparência que não vai durar. Logo será arrancado por Deus, Pai, da videira, porque não tem cumprido o seu papel, Senhor. Por favor, nos ajuda que a gente não seja esses, Pai. Que a gente seja aqueles que dão frutos e frutos em abundância. E para que as pessoas olhem para nós, vejam os frutos e queiram saber de onde está vindo esses frutos, que é de Ti, Senhor. Nós não conseguimos produzir nada bom, Senhor. Nós não conseguimos produzir nada a partir de nós mesmos, Senhor. Apenas a partir de Ti, porque seguimos e obedecemos aquilo que o Senhor tem transmitido a nós, Senhor. Transmite em nós, Pai, se é um tempo de esperar, Pai, ou se é um tempo que nós já estamos frutificando e a gente já pode ir. Sim, Senhor, se já é o tempo do ide para nós, Pai. Se não for, que o Senhor nos sente, nos ensine, Senhor, nos cure naquilo que for necessário. Sim, Senhor, nos pode para que a gente